Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando o Conecta Economia, o seu programa semanal agora no formato do YouTube. Na mesa, Matheus Santos. Fala Will, fala Douglas, fala aí nosso ouvinte, agora telespectador, né, entre aspas. Espectador. 16º episódio, primeiro em vídeo. Olha, Muito obrigado pela sua audiência e acho que hoje vai ser muito bom. vai render, vai ser diferente. A gente vai estar explorando esse formato aí que vai ser crucial para a gente conseguir dar passos a mais e conseguir que o Conecta Economia alcance mais gente. Douglas? Tá no mudo, Douglas. Fala Acontece Will, isso, Matheus. acontece isso, gente, relaxa, acontece mesmo. Fala Will, Matheus, ouvintes aí. Quero que vocês possam relevar alguns erros aqui que eventual pode acontecer, mas que vamos fazer essa aparição aí, um teste aí para ver como é que vai se comportar e espero que vocês possam estar aí junto conosco mais um nesse processo. Vamos lá. Não, excelente. Ouvintes, essa é uma nossa primeira experimentação. Nosso canal do YouTube, Conecta Economia. Procure a gente, se inscreve, tá? E vamos em frente. Vamos virar a mesa, senhores? Vamos, bora lá. Vamos Bora, tocar. bora. Notícia do exame, exame.com. Os links das notícias vão estar aqui embaixo no post, tá? E também vão continuar no LinkedIn e vão continuar no Instagram, beleza? Vamos que vamos. Milhares de franceses protestam contra a polêmica Lei de Segurança Nacional. Organizações que convocaram os protestos afirmam que o projeto de lei pretende restringir a liberdade de imprensa e de expressão. Milhares de franceses protestam nesse sábado nas ruas do país contra contra um projeto de lei sobre segurança, considerado uma mordaça por seus críticos, em um país impactado por um novo caso de violência policial que deixou o governo em uma situação difícil. Os protestos se concentraram em 3 artigos do projeto de lei de segurança global, que foi aprovado na Assembleia Nacional na semana passada, que enquadram a divulgação de imagens da polícia, o uso de drones, assim como imagem das forças de segurança feita pelos cidadãos, com seus telefones celulares. Milhares de pessoas protestaram durante a manhã nas cidades de Lille Norte e cara, não sei falar isso, Montpellier, no sudeste de Paris. Não, tem um nome assim em francês que, pelo amor de Deus. Em Paris, centenas de manifestantes começaram a se reunir no início da tarde na Praça da República, de onde caminharão por pouco mais de 2 quilômetros caminharão por pouco mais de 2 quilômetros até a Praça da Bastilha. Essa notícia é do dia 28/11, estamos gravando no dia 29, então estamos up to date, senhores. O que acontece? Houve uma situação de violência policial, como se já não bastasse, né? Todo o problema que a França está enfrentando, de questões religiosas, Charlie Hebdo, pessoas sendo mortas em igrejas e por aí vai. Tivemos um caso de violência policial, onde um policial espancou uma pessoa e a cena foi gravada e foi colocada na internet. E isso gerou uma contração do governo. Temos que lembrar que o presidente da França, Emmanuel Macron, gente boa, que talvez esteja ouvindo a gente, não sei, porque já chegamos à conclusão de que a Rússia ouve todo mundo, mas isso é outro papo. Então, houve esse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do país, que é uma mordaça, onde você não pode filmar ações policiais, seja por drone, seja por celular, seja pelo que for, e você consegue reprimir, em vez de você reprimir o erro da força policial, você reprime o cidadão. Matheus, considerações acerca dessa situação, cara, porque isso para mim um Macron, paz e amor tá começando a mostrar a cara, né? Realmente, né? É uma grave violação ao direito de liberdade de expressão, né? Porque eu não acredito que, independente do espectro político que você esteja, direita ou esquerda, você tem todo o direito de se expressar e de filmar
desde que você não viole a privacidade de alguém, as pessoas. E eu acredito que nesse caso, você não poder filmar policiais que eventualmente estejam em algum tipo de atividade criminal, ou de cometendo algum ato ilícito, eu acho que, na minha opinião, é lastimável. E você vê que o Macron ele está cercado por todos os lados, né? Então, ele há um mês vem enfrentando protestos da comunidade islâmica, né? Devido ao que aconteceu com a charge do Charlie Hebdo. Agora você tem protestos. Você já tem um protesto há muito tempo dos coletes amarelos, há cerca de 2 anos, por causa da reestruturação que ele está fazendo na França. Então, no caso dos coletes amarelos, é mais porque ele tá reduzindo o número de prefeituras lá. E aí isso faz com que a população gaste mais dinheiro e tal. Então, você vê que o Macron está completamente perdido, ele não sabe para onde que ele vai. E agora ele tomou uma atitude totalmente antidemocrática. E por mais que muitas pessoas da esquerda estejam protestando favorável a isso não quer dizer que o protesto seja errado. Você tem todo o direito à liberdade de expressão. Isso está na Carta de Direitos Humanos da ONU. E não sei como ele vai proceder daqui para frente. Espero que essa lei caia, mas você vê que o que está acontecendo na França já aconteceu em Taiwan, por exemplo. Então, a gente já discutiu em episódios anteriores nossos, só que aí é uma lei de segurança nacional muito mais severa do que essa, e que estava acontecendo lá em Taiwan não, perdão, em Hong Kong, Hong Kong. por causa da devolução de Hong Kong para a China. Então, eu acho lastimável. A gente vê que esse ano, por causa do coronavírus, muitos prefeitos, muitos governadores, muitos presidentes aí mundo afora aproveitaram de um momento de calamidade pública para utilizar de métodos e de ações autoritárias e deixaram de lado o seu lado democrático e acabaram fazendo um monte de atos ditatoriais. A gente não tem outra palavra para que não seja ditatorial. Se eu não me engano, foi o presidente acho que foi Hungria ou Croácia, eu não lembro. Se bem que Croácia não existe mais, agora é Tchequia. Mas foi o presidente da Hungria que conseguiu ficar mais. Ele era para ele sair do governo e ficou mais tempo, cara, por conta da questão da Covid. Então, olha onde é que a gente está chegando, sabe? A gente está começando a pessoas que gostam do poder agir com o poder e utilizar-se de meios legais para poder fazer as coisas, cara, para poder simplesmente reprimir a população. Agora, me espanta uma população que canta Marselhese, vamos lá, quem já leu o hino da França sabe que o hino da França é totalmente pela liberdade, totalmente totalmente com relação à revolta. O hino da França conta a história dos franceses e você tem um presidente que sabe do sentimento libertário que a França tem e simplesmente toma uma atitude dessa. Aí, cara, aí não dá. Não dá. Para mim, não dá e eu acho que foi pouco, tá? E na França, diferente daqui, na França o pessoal, qualquer protesto, o pessoal já chega virando carro, né? E eu tava conversando com uma pessoa essa semana, lá do trabalho, que a pessoa quer ir para a França e está estudando muito a questão da França, né? E a pessoa falou o seguinte para mim, que eles virarem carros é uma forma de protesto porque o prejuízo que é causado é muito grande, porque existe uma lei, não só em Paris, mas na França, que se o teu carro for segurado, a regra base de seguro fala que o seu carro ele está protegido contra protestos. Então, como todo mundo lá tem seguro, você tem essa questão aí dos protestos e, cara, começa a ter um rombo gigante, porque o governo tem que pagar as seguradoras, a seguradora pagar a pessoa. Então você tem esse lado aí que por isso que eles fazem essa parada, depredação e tal, é por isso que eles fazem essa questão de ser um pouco mais enfático, um pouco mais violento. Eu acho que toda forma de protesto ela é válida, só que eu acho que tem que haver um certo limite do bom senso, entendeu? Douglas? Bom, eu acho que tudo isso é meio complicado a partir do momento que há esse conflito direto entre a sociedade civil quanto
a essa questão contra as instituições. A gente começa a ter essas observações de posturas meio que autoritárias de alguns governos, como também não só da França, mas também podemos observar da Alemanha agora também, esse como tal, o Matheus acabou de mencionar, de Hong Kong. Essa semana também os chineses foram impedidos também de sair do aeroporto, foram presos dentro do aeroporto, de você estar podendo usufruir o seu direito de ir e vir por conta dessa pandemia que ainda estamos passando e vivenciando. Eu acho que não é por esses caminhos que nós vamos conseguir conquistar não só aprimorar a democracia, mas também poder conquistar o respeito e o direito das pessoas. Eu acredito que não é através da coerção ou por uma questão de controle social que a gente vai conseguir um êxito, ou buscar esse êxito, entende? Pelo contrário, eu acredito muito naquela questão uma busca aprimorada da ordem social, onde as pessoas possam ter mais consciente de causa do que está acontecendo, do que está passando, como também as pessoas poderem respeitar os mandos das instituições. E assim também as instituições poderem entender também todo esse conflito que vem passando dentro da sociedade civil, para poder também tranquilizar de certa forma, porque querendo ou não, as pessoas ficam com medo, ficam preocupadas, nós somos bombardeados constantemente por noticiários, propaganda, publicidade, tanto na televisão, tanto na rádio. Todos os veículos de comunicação hoje, desde veículo de comunicação tradicional, como as ditas aquelas mais avantajadas, no caso, as redes sociais, constantemente somos bombardeados por esses tipos de informações adversas. Então, existe esse trade-off, não tem jeito. Então, eu acho que quando a gente observa essa questão do direito de ir e vir, a propriedade privada também sendo violadas, é aí que eu tenho esse receio. Onde está o limite? Até onde tem esse direito, o Estado, de poder ultrapassar essa e violar, né? Essa linha, né? É uma linha. A sensação que eu tenho, rápido, só te cortando. A sensação que eu tenho é que é uma linha que se ultrapassa, que você não tem mais como voltar. Justamente. Porque como direito como algo, um bem maior, para ele retroagir aquela postura, aquela atitude definitiva, é muito difícil dele voltar atrás. Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla da 100% da liberdade ou nada. Não dá para escolher 99% de liberdade e 1% de segurança ou vice-versa. Então, eu acho que tem que ter sempre uma ponderação e um limite diante a isso. Quais são os limites do Estado, assim como também das pessoas, porque também a gente não pode abusar também do nosso direito de expressão. Contudo, ou você tem a liberdade de expressão, ou ela é plena, ou não existe. Embora você também tem que saber lidar com as consequências dessa liberdade de expressão. Entendeu? Douglas, assim como... Sim. E nesse caso aí, o papel do Estado seria de resguardar as nossas liberdades, né? A liberdade de expressão, os nossos direitos, o direito à propriedade privada. E é assim, eu acredito que você precisa, principalmente a polícia, ela precisa de publicidade nas suas ações, justamente para poder mostrar para a população que ela não é um órgão repressor e tal, ela está fazendo o seu trabalho. Muitas vezes a polícia é caluniada por certos atos que ela cometeu, que na verdade às vezes a imprensa deturpa os fatos, às vezes alguns movimentos sociais julgam a polícia como se fosse uma ferramenta fascista, e normalmente não, normalmente ela agiu em legítima defesa ou agiu conforme o manual. Então eu acredito que, por exemplo, aqui em São Paulo, acho que outras polícias militares de outros estados vão começar a passar, os policiais vão começar a andar com câmeras junto do corpo para poder filmar as suas ações. Eu acho isso algo positivo. Eu acho que isso dá credibilidade para a polícia, vai esclarecer todos os atos, e aquele policial que anda dentro da lei, que é a grande maioria, ele não vai se preocupar com isso, ele vai estar tranquilo porque ele sabe que ele está cumprindo o seu papel
corretamente. Aquele policial que andar fora dos trilhos, ele vai ser rapidamente julgado e já vai ser retirado ali. Eu acho. Por isso que essa lei é totalmente ridícula. Você não pode ter uma lei que proíba as pessoas de filmar algo, a não ser que você esteja devendo, a não ser que a polícia esteja agindo de modo errado. Aquela questão da má-fé, né? Quando tudo que há uma má-fé, eu acho que realmente deve ser investigado e tem que buscar os fatos, entendeu? Eu costumo dizer, tem uma frase, eu acho sensacional, de uma filósofa da Ayn Rand, e ela fala muito bem quando ela cita que você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências da realidade. E o fato alguns governos, sim, vêm praticando autos de autoritarismo, sim, em detrimento da correção da sociedade civil, pregando que a sociedade civil vem praticando desobediência civil, quando na verdade não é. Existe sim, tem claros alguns fatos que realmente por parte de algumas movimentos, né, que acabam querendo ou não causando algum problema, né, no meio social, com isso acaba se generalizando. E não só isso, a questão também, como você bem citou, Matheus, eu acho legal quando você falou da polícia, a gente tem que entender que a força militar, a força auxiliar, justamente é uma força. Ela é utilizada para querer apartar, para querer buscar uma ordem social, querer acabar com o problema que está sendo causado e as coisas poderem voltar. Então, assim, claro que vai haver, e muitas vezes acontecem, os excessos, infelizmente, até por conta que a gente tem que saber separar essa questão, porque os excessos que muitas vezes acabam acontecendo e ocorrendo é justamente pelo momento acalórico ali, está um momento de euforia de ambas as partes, e querendo ou não, acaba se generalizando ainda mais e se complicando cada vez mais. Contudo, eu acredito sim, a gente não pode. Tem até o caso de Nova York agora, houve uma lei a qual eles tiraram grande parte dos recursos financeiros da polícia militar lá de Nova York, e a violência aumentou com essa lei que foi aplicada. Não só em Nova York, como outros estados, outras cidades dos Estados Unidos, que tiraram os recursos, salvo engano, foi algo em torno de 1 bilhão, que tiraram de recursos financeiros da força militar ali, a polícia militar, as forças auxiliares, e a violência aumentou, em detrimento justamente por essas questões todas que a gente está vivendo e está passando hoje. Porque, querendo ou não, há sim questões, pessoas infratoras, infelizmente, vai acontecer, sempre aconteceu isso, sempre existiu isso. Eu acho que não é por esse caminho que a gente vai buscar não só uma ordem social, como também paz, sossego, onde as pessoas possam tocar a sua vida ali com mais tranquilidade, seu trabalho, suas escolas, universidades e assim sucessivamente. Cara, você tem uma situação na França que ela já está complicada, você já está tendo um problema de desemprego grande, você já tem uma crise econômica, você tem falta de empregos, aí e como a gente consegue entender que o problema não é... tudo bem, o que eu vou falar aqui vai parecer um pouco meio piegas ou meio pedante, mas o problema em si ali não está no foco do erro da polícia. Tudo bem, a polícia errou, ok, óbvio. Quem cometeu o erro tem que pagar pelo erro. Fim de papo. Agora, você não pode reprimir a população de apontar um erro de alguém. Você não pode simplesmente... Porque isso, como você falou, Douglas, isso abre um precedente enorme para você fazer qualquer coisa, cara. Sabe? A gente tava falando sobre isso essa semana cara, eu não vou queimar a pauta agora, mas tem uma situação acontecendo no Brasil que se a gente atravessar essa linha, vai ser um negócio muito complicado. Então, eles estão atravessando uma linha que é complicada. Qual que vai ser a próxima questão lá? Voltar à guilhotina? Sabe? Porque você atravessa uma linha para você amordaçar as pessoas. Daqui a pouco você controla, já é uma forma de você querer controlar a mídia. Aí depois você chega e você desce um decreto que, cara, acaba com a mídia toda.
a mídia está restrita. Aí você começa a questão ditatorial, e por aí vai, sabe? Então, isso abre portas. Eu não estou dizendo que o Macron é um ditador, tal, que o Macron é muito querido do pessoal do left, mas o Macron, ele é um ser, cara, que ele é um ser difícil, cara. Não é muito simples, não. Ele tá cometendo muito erro na França, que tá dando muita crise na França. Um rapaz que eu vou com ele todos os dias, a gente conversando, tem um amigo dele na França que se sustentou durante 2, 3 anos, cara, tocando violão no metrô, porque ninguém não conseguiam, ele não conseguia emprego lá, e por ele ser estrangeiro não estavam dando emprego para ele. Então você pega todos os estrangeiros, que sempre teve aquela questão, né, de a gente recebe muito bem estrangeiro, não sei o quê, papapá, pereré. Só que agora, com essa questão dos estrangeiros fugindo da guerra no Oriente Médio, norte da África, migrar para lá, você tá tendo um outro problema, saca? Então você tem o governo dando assistencialismo para todo mundo, e uma hora fica tudo tão inchado que você não tem mais o que fazer. Ou você retrocede ou você quebra. Então, a França está partindo para esse caminho de quebrar simplesmente porque quis ser populista. Mas tinha que receber as pessoas. Tá? Cara, você tem que receber as pessoas, mas você tem que ter uma certa ponderação. A Bélgica, por exemplo, chegou um momento que ela fechou, cara. Ela falou assim, cara, a gente não recebe mais ninguém. Então, eu não tô querendo dizer que a culpa 100% é dos imigrantes, mas muito do que a França passa hoje é consequência de políticas públicas equivocadas. Essa que é a questão toda. Políticas públicas equivocadas que, infelizmente, estão gerando a crise que está lá. E essa situação de agora é só um agravante dentro de um mundo inteiro. Então, o que vai acontecer? Eu não sei. Eu espero que eles retrocedam essa lei, apesar de eu achar que não vai. Não vai. Já foi para sanção, já está ok, já está em vigor. Ou seja, isso abre um precedente, como eu falei, enorme. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Alguém vai falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá. Então vamos embora. Vamos virar a mesa, senhores? Bom, vamos tocar o barco. Bora. Vamos lá, pessoal. Eu queria, antes de eu começar o próximo bloco, uma coisa que eu esqueci de falar no começo, eu queria deixar registrado aqui, tá, gente? Vai editar isso aqui? Vai, né? O vídeo não, pô. O vídeo vai pro YouTube assim, cara. O vídeo vai pro YouTube Ué, assim. então por que você fez isso aí, então? Não, deixa eu falar. Não, eu tô falando com o público, cara. Não tô falando só contigo, pô. Eu tô falando com o pessoal que tá assistindo a gente, cara. Tá. Agora eu entendi. Aqui, ó. Ele tá conversando com a galera. Deixa ele falar com a galera. Eu tô conversando com o Tá à vontade ele, Matheus. Tá à vontade. Eu tô conversando com o JJ, geral junto, cara. Seguinte, olha só, eu queria falar com vocês que a gente não vai matar o Spotify, tá? Muito pelo contrário. Isso que está sendo gravado aqui, a gente vai manter o formato do Conecta Economia que você gosta, que você ama, que você ouve indo para o trabalho, você ouve fazendo exercícios, sabe? Que você ouve no seu momento de descontração, no momento do seu almoço, aquela pausazinha. Então a gente vai manter o formato, tá? A gente só está acrescentando um formato para o YouTube, mas o seu Conecta Economia, ele vai continuar. E vai ser esse áudio aqui o áudio desse vídeo que vocês estão vendo. Beleza? Vamos lá. Próxima notícia, senhores. Notícia também do exame.com. Relembrando que o link está no post. E para você que está ouvindo a gente pelo Spotify, o link vai estar lá no LinkedIn. Brasileiros devem pagar 21,5 bilhões este ano para bancar estatais zumbis. Tesouro deve direcionar os aportes para as 18 empresas sustentadas pelos cofres públicos. Desculpa, eu não consigo. O valor corresponde ao triplo do orçamento de infraestrutura. Vamos embora. O Brasil tinha que ser um pouco mais sério, acho. Segundo dados do Tesouro, a conta para bancar as estatais que dependem de recursos públicos para sobreviver deve chegar a 21,5 bilhões. Bilhões com B de bola, o espectador. Em 2019,
Essa despesa alcançou 18,3 bilhões de reais. O Tesouro não explicou o motivo do aumento para este ano. Atualmente, 18 estatais dependem dos cofres públicos para pagar suas contas. Há empresas como a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, Amazul, criada em 2013, governo não atual, só para lembrar, era na época do governo Dilma, para atuar no setor de energia nuclear. A Imbel, voltada à construção de material bélico, e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Os recursos direcionados à manutenção das estatais deficitárias são pagos com o dinheiro do contribuinte, diz Juliana Damasceno, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Os aportes são contabilizados nas despesas obrigatórias, já que envolvem pagamento de salários, encargos e no teto de gastos. Antes de qualquer coisa, eu só queria deixar uma coisa clara aqui. O pessoal que defende a não privatização, você que está me ouvindo, que está me vendo, que defende a não privatização de estatais, é para ali que o dinheiro vai. Esses 21,5 que podia estar sendo usado para infraestrutura, para saúde, para segurança, vai para a estatal que é sustentada com dinheiro público. Tá? Vai para a estatal que eu e você, a gente não vê benefício, porque eu nem sabia que existia essa estatal que eu acabei de ler agora. Então, a gente não tem... existe um poço sem fundo, um ralo gigante, que vai 21 bilhões, que poderia estar sendo muito bem utilizado, ainda mais no momento que a gente está de pandemia. Então, você que é contra a privatização, eu acho que você tem que pensar um pouquinho melhor. Matheus? Então, Will, a questão é a seguinte, né? O governo Bolsonaro, na época de transição, ele lançou um documento chamado Plano de Transição 2018-2019. Coisas das quantidades estatais que a gente tem no Brasil. Então, o Brasil hoje, o governo federal tem 138 estatais. Se você somar com os governos estaduais e municipais, esse número passa dos 400 muito fácil. E é assim, nesse documento, ele catalogou as estatais entre controladas e não controladas. As não controladas normalmente têm ações na Bolsa de Valores, parte dela é acionista. Dessas controladas, aí que dá uma quantidade de 46, 47 estatais, ele separou entre as não dependentes e as dependentes. A questão é o seguinte, as não dependentes, elas têm atividade empresarial e elas são superavitárias, ou seja, elas conseguem produzir ali algum tipo de material e tal e obtêm lucro. O problema são essas dependentes. Essas dependentes são grupos de 20, 22 estatais que realmente não têm nenhuma atividade empresarial e que dão prejuízo. É daí que suga os 21,5 bilhões de reais nesse ano. E então, assim, é muito complicado porque essas empresas elas foram feitas porque acreditava-se que tinha um setor ali específico que era essencial e que precisaria de uma estatal, fez essa estatal, ela não tem nenhuma atividade empresarial, então ela só consome recursos, e você tem uma série de profissionais ali, por exemplo, a Embrapa, você tem uma série de funcionários que são concursados, portanto, tem estabilidade. A gente falou até em episódios anteriores sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa ajudaria muito em relação a essa questão. Aquela reforma administrativa, né, que tem aspas que a gente aí, não sabe nem se vai acontecer conforme deveria acontecer, né? Então, mesmo porque já estava muito ruim, agora vai piorar. Tenho certeza. Sim, sim. E aí você tem essas estatais aí que realmente dão prejuízo. Agora, a questão assim, o governo ano passado conseguiu 100 bilhões em privatizações. Foi um grande marco. E também conseguiu aprovar a lei de liberdade econômica, que foi um processo de desburocratização. Então, a gente está vivendo desde a época do governo Temer também, porque o governo Temer conseguiu, acho que, acabar com quase 14 estatais que a gente tinha desde 2016 até agora. Então, a gente vem num processo aí de 4 anos de realmente de começar a desmantelar esse grande conjunto de estatais. Agora, a questão é a seguinte, 2 conceitos econômicos são importantes para a gente entender por que essa situação é delicada. Primeiro,
se a gente voltar no conceito do capitalismo, de Adam Smith, da riqueza das nações, o Brasil a gente tem muito essa questão de a empresa tem que ter uma função social. Como se a empresa que apenas objetivasse o lucro fosse uma empresa malvada e que não concederia nenhum tipo de benefício à população, o que é totalmente contrário. O capitalismo mostrou isso. Você tem empresas que, se uma empresa ela busca o lucro máximo dela, ela vai buscar produzir um produto melhor para a população, ela vai querer empregar mais pessoas, ou ela vai querer empregar pessoas com uma capacidade profissional muito maior, e o desempenho dessa empresa, a busca por esse lucro, vai trazer benefícios para toda uma sociedade, para toda uma comunidade. Então, o Brasil fica com essa ideia de, eu preciso ter uma empresa que tem uma função social, ela não pode ter lucro, o que é um absurdo. Se a gente tem uma empresa que ela tem lucro, que ela quer buscar o lucro máximo dela, ela vai trazer o benefício a todas as outras pessoas. É o que mostrou nos países de economias liberais aí nos últimos 40, 50 anos. E as estatais, elas deveriam existir somente para cobrir o que a gente chama de bem público. Aí já é um conceito microeconômico, que no caso o bem público seria um bem que não seria nem divisível nem excludente, ou seja, seria, por exemplo, a segurança pública. Aí você tem realmente um órgão público ali para ceder aquelas funções, ou outras funções que seriam direitos universais, como a educação, por exemplo. Aí você tem escolas públicas. Mas em caso dessas estatais, o Brasil tem casos bizarros de estatais. Estava vendo um vídeo hoje no YouTube e você tem estatais que eram para fazer trem-bala, e nunca surgiu trem-bala. E ali você tem 500, 600 funcionários que realmente nunca produzem absolutamente nada. Infelizmente, as estatais acabaram virando cabide de emprego e contrataram pessoas concursados que possuem salários o dobro da média, muito acima da média, e que realmente tem essa situação aí. É realmente complicado. Você precisa privatizar, você precisa reduzir o Estado e você precisa começar principalmente pelas estatais dependentes, que são essas que dão prejuízo e que não conseguem nem ter atividade empresarial. Elas não vendem nenhum produto, elas não produzem nada. Elas ficam lá paradas apenas como cabide de emprego. Então, cara, um exemplo bacana que a gente pode dar, foi um exemplo que eu mandei para vocês mais cedo, o Doga deve lembrar, mas eu não sei se você viu, do Albuquerque Studios, que foi comprado pela Netflix. E a Prefeitura do Novo México deu 18 milhões, perdão, 14 milhões, e o estúdio foi comprado por 30 milhões. Só que Novo México, ele fica lá na fronteira um pouco mais ao sul dos Estados Unidos, e ali em volta já estão planejando empreiteiras para fazer casas para o pessoal que vai trabalhar lá. Você vai fomentar a economia do lugar e você vai transformar a economia da cidade, cara. O prefeito tá maravilhado, porque detalhe, a Netflix ela falou que lá tem só 2 galpões, eles vão fazer mais 10 galpões. Então eles vão precisar de pelo menos na fase inicial, agora que eles estão da compra, de 1.000 pessoas diretas, assim, da E isso cidade. vai atrair, Will, e isso vai atrair supermercados, vai atrair shopping centers, vai atrair restaurante, vai atrair venda de lojas de carros, etc., porque vai movimentar toda uma região. Vai precisar suprir essa demanda. Eu acho que é isso que o pessoal tinha que entender com relação ao incentivo fiscal. Porque aqui no Brasil, entende-se que a estatal ela produz riqueza. A estatal não produz riqueza, cara. Se você conseguisse, de alguma forma, deixar a iniciativa privada explorar, acho que explorar é uma palavra ruim, mas vou utilizar, explorar aquele bem ali, quebrando o monopólio, porque da forma que está hoje, que é desenhada hoje, eu creio que manteria-se um monopólio. Isso acontece muito na discussão que eu tenho até com vocês com relação à privatização dos Correios, cara. Porque se você privatiza os Correios e você abre para concorrência, ou seja, vamos botar assim, sendo bem específico,
uma agência dos Correios você consegue escolher qual que seria a empresa que vai fazer o transporte do seu bem, do seu item, da sua carta. Não interessa, seja Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, FedEx, por aí vai. Ou então o próprio Correios. Se você conseguisse abrir isso, eu acho que você teria um bom retorno. Agora, você tem. E a questão do Correios é muito complicada, porque o Correio, de certa forma, ele gera renda, né? Ele tem um faturamento porque você paga pelo serviço, mas a sensação que eu tenho é que você paga duas vezes, né? Eu pago o meu imposto e depois eu pago pelo serviço. Acontece um pouco disso, impressão minha, pelo menos. Mas essas estatais assim, cara, eu acho que elas precisam realmente fazer um giveaway com essa galera aí. Porque você ter uma estatal de exploração de energia nuclear e ninguém nunca nem ouviu falar, ninguém nunca vê resultado, eu acho que é o meu e o seu dinheiro que poderia estar sendo muito melhor empregado. Douglas? Eu acho que é um grande problema as estatais hoje no Brasil, porque a gente vê um excesso muito grande dessas empresas públicas, cujo não sentido nenhum elas existirem, entre outras, de nunca terem dado lucro, pelo contrário, só deram prejuízos, entre outras também, que além de dar prejuízo, ainda está ali meio que, por exemplo, igual a Petrobras, dava prejuízo, mas ainda assim pagava dividendos, lucros e tudo mais. Então, acho que isso tudo aqui... Fazer a distribuição de lucros para os funcionários e para os acionistas, ainda dando prejuízo. Eu acho que... Aí, né, cara? Eu não sei qual é enfim. Não acredito nessas empresas estratégicas. Eu acho que isso tudo no fim das contas, sim para você poder controlar a política, naquele seguinte modo de você estar conseguindo sempre se perpetuar ali no poder e assim continuar controlando e nos mandos e desmandos, né? Então, eu acredito assim, que devem ser privatizadas as estatais, como também não adianta só privatizar as estatais e permanecer estatizando as empresas privadas. Também é necessário desestatizar as empresas privadas. Um caso recente aí é a Vale do Rio Doce, onde a controladora era o governo, praticamente. Então, ela que tinha as tomadas de decisões. Então, bom, é isso. Privatizar, no modo geral, as estatais e desestatizar também as empresas privadas. De modo geral, também, como o Matheus acabou de mencionar, eu acho que muitas empresas ali públicas estão ali só como empresa de camisinha, preservativo. Não faz sentido o governo ter empresa em prol disso. Entre outras, N empresas que não tem nenhuma funcionalidade. Pelo contrário, só fica ali inchando a máquina pública e também não conseguindo ter uma boa prática de gestão de governança. Então, infelizmente, o Brasil é muito complicado diante dessa perspectiva, porque, querendo ou não, o setor público ele não produz riqueza, ele não gera renda, ele, na verdade, é um consumidor de imposto. Então, não desmerecendo os profissionais, longe disso, até porque, sim, tem grandes e muito bons profissionais no setor público que merecem, muitas vezes, são inclusos dentro dessa generalização da má gestão das empresas públicas. Infelizmente, querendo ou não, acaba se encontrando dentro dessa caixa. Mas eu acho assim que quando você abre o seu mercado, você pratica o comércio, não só unilateral, mas bilateral, eu acho que é um comércio, no modo geral, global, eu acho que isso favorece as suas empresas, eu acho que quando você favorece o empreendedorismo, onde você estimula, incentiva, eu acho que é aí que está o crescimento de um país, o crescimento de um Estado-nação. Como você falou também da questão aí da Netflix, eu achei interessante também, eu tenho algumas ressalvas diante disso, eu acho que setor público tem que estar de um lado, setor privado tem que estar de outro, eu acredito que não pode ter
essa união, porque é daí que partem os problemas a partir das questões burocráticas, dos conflitos de interesses. Sim, eu acredito que os estados têm que ser competitivo entre eles, porque a partir daí que tem aquelas questões dos incentivos fiscais. Bom, se você não quer que uma empresa não produza dentro das suas terras, em algum outro estado, outra cidade, ela vai querer. Então, aí cabe, a partir daí do seu princípio ali, de que você quer para a tua cidade, região, seu estado. Você quer produzir renda e riqueza, emprego, ou você quer mantê-los eles ali na igualdade, na pobreza, ou seja, um subdesenvolvimento, né? Então, eu acho que quando os estados competem entre eles, eu acho que isso se torna algo mais sadio, mais saudável, porque eles vão disputar para que as empresas possam estar ali. Querendo ou não, as empresas vão acabar se beneficiando disso tudo, podendo gerar polos de trabalhos, desenvolvimento local, regional. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um caso mais recente aqui da FIA, a Fórmula 1, querendo poder desenvolver um polo aqui, desenvolver, né, uma nova, para poder ser Eles iriam utilizar o autódromo de Jacarepaguá, né? A verdade é essa. Aí estavam querendo fazer autódromo novo aqui em Deodoro. Isso, eles iam revitalizar o de Jacarepaguá também, né? Eles iam Sim, utilizar para fazer aula de kart, formação de piloto e tal, mas aí... Eu acho isso sensacional, porque, infelizmente, porque, sim, tudo bem, tem toda uma questão do meio ambiente, infelizmente acaba acontecendo, mas uma região que é bem desfavorecida aqui no Rio de Janeiro, onde tem milhares de pessoas ali necessitadas, que estão precisando, assim, não só de trabalho, de renda, poder produzir, e com uma obra dessa que é bem faraônica, o que é poder, a capacidade de poder desenvolver aquela região ali ia ser sensacional, tanto unindo a Baixada Fluminense como a Zona Sul, Zona Oeste, enfim. Então, eu gosto de partir desse princípio, onde que a gente vai ter um crescimento e um desenvolvimento em conluio, entendeu? Podendo gerar trabalho, renda, riqueza, enfim. Então, sim, tem muitas empresas públicas, estatais, que desestimulam cada vez mais, que são sugadoras de renda, de riqueza, onde os recursos são mal alocados e os recursos são escassos. Então, se você utiliza esses recursos com má alocação, você só está destruindo renda e riqueza. Então, o Brasil já está cheio disso, como até o Matheus mencionou aí, a empresa para fabricar trem-bala, onde foram só promessas de ilusão, onde que não saiu nem do papel. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa questão de achar que o Estado tem que fazer tudo. Eu acho que tem, sim, que permitir e as empresas privadas, aqueles que têm maior interesse em querer produzir, gerar renda, gerar riqueza para a tua sociedade, poder trabalhar e poder produzir. São eles, querendo ou não, que vai trazer ali um sustento mais consistente, né? Exato, cara. E no final das contas, eu me lembro essa questão do trem-bala aí, Matheus, porque eu lembro que foi promessa do Sérgio Cabral com a Dilma. Então a gente já viu como é que terminou o Sérgio Cabral, né? Mas como último dado, foi investido esse ano em infraestrutura 7,37 bilhões. Então você tem esse investimento em infraestrutura e você tem 3 vezes mais investimento em estatais que não estão dando em nada. Então, de duas uma, ou a gente está ficando maluco ou alguma coisa nesse país não está sendo levada a sério, tá? E como eu vou repetir, vou falar aqui olhando para a câmera para você me entender. Você que é contra a privatização all, ou seja, contra qualquer tipo de privatização, porque o petróleo é nosso, não sei o que é nosso, cara, não entra nessa, não entra, porque existem estatais que devem ser realmente privatizadas, cara, porque senão se torna um elefante branco do meu e do seu dinheiro, tá bom? Vamos virar a página, senhores? Bora, vamos lá. Bora. Bom, como a gente não tem o corte que a gente sempre teria, se você está ouvindo no Spotify, você está ouvindo o corte, mas você que está no YouTube aqui com a gente não tem corte, então
Vamos chegando ao final do Conecta Economia, tá? Esse programa que foi diferente para a gente, foi até uma forma desafiadora da gente poder gravar, mas eu creio que foi muito bom. Os comentários foram bem pertinentes. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço você, o Will, o Matheus, os ouvintes, você, telespectador, que vocês possam criticar bastante aí, porque eu acho que é importante, a crítica é através dela que a gente vai crescer, vai amadurecer, vai aprender. Foi, sim, desafiador para todos nós, mas é isso, eu acho que é um próximo passo que a gente está dando. A gente vai, sim, melhorar cada vez mais, mas para isso tem que ter um pontapé inicial, tem que existir um início, e é isso que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez eu agradeço, e que vocês possam aí compartilhar com a gente, conosco, possa estar dando suas sugestões, opiniões, críticas, e é isso. Sigam a gente. Obrigado, Douglas. Matheus, o grande Matheus Santos. o incrível Matheus Santos. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado. Incrível são vocês dois aí. Eu só estou compondo aqui. Não, muito obrigado aí, Will, Douglas. Obrigado aí para quem assistiu até agora. A gente ainda está no Spotify aí, como o Will falou. E outra coisa também, né? Se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, dá um like aí e ajuda a gente. Muito obrigado, um abraço. Eu nunca imaginei que eu fosse em algum momento da nossa vida chegar assim, ó, assina o canal, aperta o sininho e Pô, Cara, eu também, cara. E olha que eu sempre questionei isso. Pô, cara, é chato pedir para compartilhar, capaz, assinar, ativar o sininho. Mas eu fazia, porque eu acho. Também eu parto do seguinte princípio, galera. Vocês vão entender. Eu acho que é muito desafiador a pessoa que cria um produto ali, ela tá ali querendo passar um conteúdo, passar um conhecimento. Por mais que muitas vezes possa ser bobo, mas eu acho que no final das contas tem muito a acrescentar na vida de alguém, seja qual informação, qual conteúdo que seja. Então, custa nada você realmente ativar o sininho, curtir, e é isso. Então, pessoal, curte, comenta, aperta o sininho, nos siga nas redes sociais, LinkedIn, nos siga no Instagram também, que nós estamos lá. Siga o nosso podcast no Spotify. Todos os links vão estar aqui embaixo para você que está no YouTube. E você que está com a gente no Spotify, que é a resistência que está lá com a gente desde o começo, muito obrigado, tá bom? E permaneça conosco, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal.